Entra no ar, a partir de agora, o programa já é a última hora. Na apresentação do pastor Eduardo Santos, no quadro Respondendo aos Curiosos. Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Sou o pastor Eduardo Santos e essa é a sua programação já é a última hora. Nos acompanhe pela www.radiofilhodedeus.com.br, pelo YouTube, Igreja Pentecostal do Filho de Deus, canal oficial. Irmãos, esse é seu quadro Respondendo aos Curiosos. Vamos responder os curiosos. Olha aí que benção. A pergunta de hoje é algo interessante. Não queria nem estar respondendo, mas eu acho necessário. Pastor Eduardo Santos, eu sou novo ou nova no ministério e eu gostaria de tirar uma curiosidade que eu tenho aqui sobre acerca de uma certa feita. Um certo irmão, que não vamos falar o nome, blasfemou contra o Espírito de Deus e falou o que não devia da IPFD. Queria que o senhor me explicasse melhor. Os irmãos antigos já sabem de quem se trata, não convém dizer o nome. Como é que foi isso? Então eu vou explicar para os irmãos novatos e os mais velhos vão confirmar aí. Uma certa feita, irmão, um certo irmão, dizendo ele tomado pelo Espírito de Deus, recebeu uma revelação. Qual foi a revelação, pastor? Vou contar. Foi o seguinte: ele falou que a unção de um certo homem que partiu, um grande homem de Deus, não tenho nada a falar desse homem, só tenho a falar bem, né? Ele falou que a unção dele estava sobre mim, que Deus tinha revelado para ele. Esse irmão congregava lá, nesse ministério, né? Congregava lá e insistiu nessa revelação. Porque você vai continuar o ministério de um certo missionário aí, né? E aí eu falei: tá, irmão, tá, grava aí, manda pra mim. Não, eu só vou contar se você me levar aí na sua igreja, se eu estiver aí. Naquela época, vale lembrar que pessoas que diziam ser de doutrina ou era de doutrina pregavam aqui na IPFD e a gente pregava lá também. Depois foi proibido isso aí, por causa de muitas coisas aí. Mas o que acontece? Tudo bem, marcamos, convocamos o povo de Deus e mandamos a passagem de avião para ele, né? Pagamos lá para ele vir, tá? Chegou aqui no Goiás, foi ótimo, recebido muito bem dentro da minha casa. Vale lembrar que foi recebido dentro da minha casa, tá certo? E eu reuni o povo e ele foi contar. Então ele contou. Eu perguntei se podia pôr ao vivo. Ele falou que o povo lá ia saber, ia dar problema e tudo mais, mas ele podia pôr ao vivo, que ele ia congregar comigo, certo? Então eu coloquei ao vivo. Ele falou lá que a unção do homem que tinha partido estava sobre mim, e ele falou, certo? E aí ficou tudo ok. Depois, antes dele ir embora, irmãos, ele falou que estava conosco, foi-se embora. Mas no decorrer de alguns dias, depois de não querer me responder mais, eu não sabia o que estava acontecendo, ele foi ao vivo falar. Depois dele ter pedido para me tirar lá o que ele falou, segundo ele estava sendo ameaçado, um monte de coisa que ele falou, muita coisa, vou resumir. Aí ele foi ao vivo no canal dele falar que a nossa igreja tinha sido revelada pelo diabo. Então isso é um blasfêmia. Primeiro ele veio aqui, falou que a guerra é de Deus, que o ministério daquele grande homem de Deus eu ia continuar. Depois foi ao vivo falar que essa igreja aqui era revelada pelo diabo. E, bom, é uma série de coisas que ele falou que alguns nem compensam. Resumindo, ele blasfemou sim contra o Espírito de Deus, entendeu? Ele blasfemou sim contra o Espírito de Deus, foi uma blasfêmia. Depois disso voltou atrás me pedindo perdão. Alguns dias depois foi ao vivo falar mal de mim de novo. Aí ficava aquele negócio, ligava, pedia perdão, parece que estava meio doido. Depois falava que a igreja era de Deus sim, que eu era de Deus sim, que realmente a revelação era de Deus. Depois já falou que era ele que ia continuar o ministério do homem de Deus que partiu, esse irmão missionário. Depois me disse que ele ia assumir a igreja lá
que o irmão partiu, que iam passar para ele, depois descobri que era tudo mentira. Enfim, ele é um doido, dizer doido, é um doido, totalmente doido. Me ameaçou até tirar lá o que ele falou e fez a maior confusão, irmão. Até hoje ele é meio doido. Então os irmãos às vezes estão acompanhando esse canal desse cidadão. A IPFD não permite nossos membros seguir outro canal que não traz a mesma doutrina. Esse cidadão não traz a mesma doutrina que nós pregamos aqui. Fala que diácono da ceia é mentira dele e uma série de coisas. Então não é da mesma doutrina. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, ele já blasfemou contra o Espírito de Deus e fez muitas pessoas blasfemar por ele nessa época. Então, igreja, você quer congregar com esse cidadão blasfemo? Congregue, o problema é seu, exclusivamente seu. Né? Amém? Você vai descobrir quem ele é. Mas se você está na IPFD e está acompanhando esse blasfemo, você vai ser tirado de comunhão. A ordem é tirar de comunhão, é avisar, como eu estou avisando, se não parar, tira de comunhão. Então esse cidadão é um tremendo mentiroso. É um blasfemo que já está com o nome escrito no inferno e não tem jeito. Blasfema contra Deus, o Pai tem perdão, contra Cristo tem perdão, contra o Espírito não. Por que, pastor, que o senhor fala que ele blasfemou? Porque falou que a igreja sua foi revelada pelo diabo, porque foi revelada pelo Espírito de Deus. Foi pelo Espírito. Antes desse cidadão sair da minha casa e voltar para a terra dele, eu avisei de um que já tinha feito isso e hoje ele está aposentado como doido, certo? A mesma coisa, falou que a igreja é revelada pelo diabo. Eu, tocado pelo próprio Espírito de Deus, falei para ele, na época eu fiquei assim pensando, por que eu estou falando isso para ele? Quando chegou na terra dele, cometeu o mesmo pecado. Então se ele ouvir esse áudio, ele sabe que é ele, não estou citando o nome de ninguém, então não pode ter processo contra mim, porque eu não estou falando o nome de ninguém. Mas ele sabe que é ele, né? Ele sabe que ele fez isso. E o negócio é que, se você acompanhar ele, é perigoso você acabar blasfemando como ele, porque ele fala besteira e você vai repetir. Então, irmão, ele blasfemou, não tem salvação. Os irmãos aqui mais velhos do ministério sabem, alguns mais velhos do YouTube que me acompanhou sabem. Inclusive, ele fazia live me xingando e mentindo, depois desmentindo, xingando de novo, depois é uma loucura. Ganhei muitas almas que hoje são da IPFD, que estão congregando comigo, porque viu que eu não revidava e viu que a verdade estava comigo. Então esse cidadão, ele mente muito, fala muita besteira. E você quer saber quem é ele? Então faz prova com Deus aí. Os mais velhos aí da IPFD sabem quem é. Se quiserem te falar, fale. Mas ele já blasfemou contra o Espírito de Deus e a verdadeira história é essa. Foi um pouquinho longo, respondendo os curiosos, mas eu acho que está bem explicado aí. Então, irmãos, sai desse cidadão, desse canal, desse mentiroso, desse blasfemo, esse contendeiro aí, caça confusão aí e fica mentindo. Fiquei sabendo que ele me ouve aí todo domingo e passa a semana despregando que o Espírito de Deus me usou para pregar. Então tá aí. Quer congregar com ele? Vá. Isso é por sua conta e risco. Mas está conosco, obedeça a doutrina verdadeira, primitiva, pura e santa aqui da IPFD. Amém? Você é livre para congregar onde você quiser, mas com certeza você vai ter surpresa, como muitos que congregavam lá já se uniram conosco e falaram uma palavra interessante. Pastor, descobrir que Deus não usa ele, quem usa é o inimigo. Então eles mesmos falaram para mim, estão muitos deles congregando comigo aqui e muitos me perguntaram dele e eu não respondi, pedi para orar para Deus falar, falou, para muitos foi falado. Então tá aí, essa história que você ouviu falar de alguém que blasfemou e falou que isso ou aquilo da nossa igreja, eu acho que já está respondida. Então fiquem na paz, está aí respondendo aos curiosos, um pouquinho diferente, mas também muito necessário. Fique na paz e até mais. Você acabou de ouvir o quadro Respondendo aos Curiosos, com o pastor Eduardo Santos. Igreja Pentecostal do Filho de Deus, uma obra que perseverar na sã doutrina.